Bom dia, eu sou a aluna Eduardo Rodrigues Pinheiro do Colégio Engels. Eu vim apresentar meu trabalho avaliativo do terceiro bimestre do professor Thiago. E eu vou falar sobre o reino Plantae e suas características evolutivas. Agora eu vou dar início ao reino Plantae. Reino esse que é um dos principais grupos na classificação biológica e inclui uma ampla variedade de organismos multicelulares que realizam a fotossíntese, que no caso é o processo de conversão de luz solar em energia química para produzir o seu próprio alimento. E as plantas que nele estão integradas abrangem desde pequenos musgos e samambaias até árvores e folhas. Eles desempenham um papel fundamental na produção do oxigênio e fornecem alimentos para outros organismos. E desempenham também um papel importantíssimo nos ciclos da água e do carbono na Terra. Então, esse reino é crucial para a vida no nosso planeta. Agora eu vou iniciar falando sobre a evolução do reino Plantae. E ele se iniciou nas briófitas, que são um grupo de plantas simples. Elas incluem os musgos, as hepáticas, os antrocentros, e elas têm várias características distintas. Uma delas é o pequeno porte, pois as briófitas são geralmente pequenas e de baixo crescimento, pois elas não possuem um vaso condutor de água, o que limita o seu tamanho. Também elas não possuem raízes verdadeiras, pois em vez dessas raízes, as briófitas têm estruturas chamadas de rizóides, que ajudam na sua fixação e no substrato e na absorção de água e nutrientes. Não possui também nem flores nem sementes, pois, ao contrário das plantas superiores, as briófitas se produzem por meio de esporos, não por flor, e assim elas não produzem nem flor e nem semente. Possuem também uma grande dependência de água, pois as briófitas são muito sensíveis à dessecação e dependem da água para se reproduzir. Também, a nível de curiosidade, as briófitas são consideradas as plantas terrestres mais primitivas, representando uma etapa importante na evolução das plantas. É válido lembrar que as briófitas são diferentes das plantas vasculares, como as angiospermas e as gimnospermas, pois em termos de estrutura e reprodução, elas são um grupo fascinante de organismos que desempenham um papel significativo no ecossistema terrestre. A segunda a nível de evolução são as pteridófitas, plantas que já possuem vascularidade, porém não possuem semente. Em vez disso, elas se produzem por meio de esporos. Agora eu vou falar algumas das características das pteridófitas. Como eu já disse, a ausência das sementes, elas não produzem sementes e se reproduzem por meio de esporos, mas também vale destacar que elas possuem a presença de vários vasos condutores. As pteridófitas, elas possuem um tecido vascular, como o xilema e o floema, que permite transportar água e nutrientes pelo corpo da planta. Possuem também folhas complexas, pois elas geralmente têm folhas bem desenvolvidas e complexas, chamadas de frondes, que são características distintas das pteridófitas. Elas possuem também uma dependência em água, assim como as briófitas. As pteridófitas também dependem da água para a reprodução, pois os esporos precisam de um ambiente úmido para dispersarem e germinarem. Ela também possui uma evolução intermediária. As pteridófitas representam uma etapa intermediária na evolução das plantas, entre as briófitas primitivas e as plantas com sementes mais avançadas. Embora as pteridófitas não sejam tão diversas ou dominantes como as angiospermas, que são as plantas com flores, elas ainda desempenham um papel importante em muitos ecossistemas e têm um valor ornamental em jardins e paisagens. A terceira delas é as gimnospermas. São um grupo de plantas vasculares que produzem sementes, mas não produzem flores ou frutos, como as angiospermas. Agora, vou citar as características. Como eu já disse, a produção de sementes. A característica mais marcante das gimnospermas é a produção de sementes expostas. Ou seja, as sementes são envolvidas por frutos, como ocorre nas angiospermas, porém elas são frequentes encontradas em cones, o que deixa ela com seu diferencial, um pouco mais exótica. Porém, elas não produzem flores. As gimnospermas, elas não têm flores verdadeiras. Agora, eu vou falar sobre as gimnospermas.
Elas são um grupo de plantas vasculares que produzem sementes. Isso é uma novidade no grupo do reino Plantae. Porém, elas não produzem flores ou frutos. Agora eu vou dar, algumas das suas características. A primeira delas, como eu já falei, é a produção de sementes. A característica mais marcante das gimnospermas é essa produção de sementes expostas, ou seja, as sementes não são envolvidas por frutos, como ocorre nas angiospermas. Porém, elas não produzem flores. Elas não têm flores verdadeiras, porém, em vez disso, a reprodução ocorre por meio das estruturas reprodutivas chamadas de cones masculinos e cones femininos. Ela possui a presença de vasos condutores, assim como as angiospermas, as gimnospermas. Elas possuem esses vasos, que são chamados de xilema e floema, como eu já disse, que lhes permitem a transportação da água e dos nutrientes e produtos da fotossíntese por toda a planta. Uma novidade também são as folhas em forma de agulha. Muitas gimnospermas têm a folha em formato de agulha, como os pinheiros, os abetos, os ciprestes. Essas folhas são frequentemente adaptadas para resistir às mais diversas condições, como o frio e a seca. Elas têm uma grande dependência do vento por conta da sua polinização, A polinização das gimnospermas geralmente ocorre pelo vento, já que elas não têm flores atrativas, para os polinizadores. Elas também, isso aqui já é a nível de curiosidade, Elas são as plantas mais antigas. As gimnospermas têm uma longa história evolutiva e foram algumas das primeiras plantas a colonizar o ambiente terrestre, antes mesmo do surgimento das angiospermas. Elas desempenham um papel importante em muitos ecossistemas e têm valor econômico e significativo, em especial para a indústria de madeira e na produção do papel. Por último, as angiospermas, que também são conhecidas como plantas com flores. Elas formam um grupo mais diversificado e dominante do reino das plantas. Agora eu vou falar das características dela, que são, acho que a principal, que é a produção de flores. Uma das características chaves das angiospermas é a produção das suas flores e estruturas especializadas para a reprodução. As flores podem variar muito em tamanho, forma e cor. Também elas produzem sementes. Normalmente elas são encapsuladas nos seus frutos. Elas produzem vasos condutores de água e nutriente, que são os tecidos vasculares altamente desenvolvidos, incluindo xilema, floema, que possuem o transporte eficiente de água, nutrientes e produtos para a fotossíntese. Ela também serve para alimentação humana. Muitas das plantas alimentares, elas são consumidas, como o trigo, o arroz, o milho, a fruta, os vegetais, enfim. E ela também, tem uma grande importância econômica, além dos alimentos. As angiospermas, elas têm uma fonte importante na madeira, fibras, óleos, medicamentos, ornamentos, enfim. Ela é um grupo bastante diversificado e essencial para a vida na Terra, desempenhando um papel fundamental no ecossistema e na sustentação da vida humana. Bom, professor, esse foi o trabalho. Espero que você tenha gostado e que tenha ajudado na aprendizagem de alguém.